A escravidão no Brasil foi implantada durante o Brasil Colônia, em meados do século XVI, e se intensificou a partir do século XVIII, com o crescimento do tráfico negreiro. O comércio de escravos virou um negócio lucrativo e entre os anos de 1701 e 1810, quase 2 milhões de africanos escravizados desembarcaram no porto do Brasil. As primeiras pessoas a serem escravizadas na colônia foram os indígenas. Posteriormente, negros africanos seriam capturados em possessões como Angola e Moçambique e Reino de Daomé e trazidos à força para o Brasil para serem escravizados. Os índios eram capturados por meio de expedições como as bandeiras ou obtidos como espólio das guerras intertribais. Os portugueses estabeleciam alianças com as tribos e, em troca, conseguiam mão de obra escrava indígena. Já os africanos eram capturados nas terras onde viviam na África e trazidos à força para a América, em grandes navios em condições miseráveis e desumanas. Muitos morriam durante a viagem através do Oceano Atlântico, vítimas de doença, de maus tratos e da fome. Os escravizados que sobreviviam à travessia, ao chegar ao Brasil, eram logo separados de seu grupo linguístico cultural africano e misturados com outros de tribos diversas para que não pudessem se comunicar. Seu papel de agora em diante seria servir de mão de obra para seus senhores, fazendo tudo o que lhes ordenassem, sob pena de castigo violentos. Além de terem sido trazidos de sua terra natal e não terem nenhum direito, os escravos tinham que conviver com a violência e humilhação em seu dia a dia. A minoria branca, classe dominante socialmente, justificava essa condição através de ideias religiosas e racistas que afirmavam a sua superioridade e seus privilégios. As diferenças étnicas funcionavam como barreiras sociais. A mão de obra escravizada tornou-se fundamental nas plantações de cana-de-açúcar, de tabaco, de algodão, nos engenhos e mais tarde nas vilas e cidades, nas minas e nas fazendas de gado. As mulheres negras eram exploradas sexualmente e usadas como mão de obra para trabalhos domésticos como cozinheiras, arrumadeiras, etc. Os escravizados utilizaram de estratégias de sobrevivência e usaram várias formas de resistir à escravidão e lutar por dignidade. A resistência ocorreu de várias formas e foi de resistência violenta às negociações com os donos. A resistência à escravização começava na África, onde os capturados frequentemente tentavam fugas e revoltas, e continuava nos navios negreiros. Nos anos finais da escravidão, a fuga em massa se intensificou e eles passaram a se organizar em quilombos. Os quilombos eram comunidades semelhantes a organizações comunitárias existentes na África. Nos quilombos, os africanos viviam em liberdade, praticavam sua cultura, falavam sua língua e exerciam seus rituais religiosos. O quilombo mais conhecido foi o Quilombo de Palmares, comandado por Zumbi. No dia 13 de maio de 1888, a promulgação da Lei Áurea proibiu a escravidão, mas não foram criadas políticas para inserir os negros recém-libertos no mercado de trabalho. O Brasil percebe, o Estado brasileiro percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que acabar com a escravidão, ele começa a tomar uma série de medidas, inclusive legislativas, para possibilitar a marginalização de homens e mulheres negros e negras. A gente pode começar, por exemplo, com a lei que proíbe os negros de estudarem, o Ato de Império de 1834. Era um ato de império que impedia os negros, era proibido que os negros estudassem. Em 1850, você tem a edição do Ato de Império que eles chamam de Lei de Terras. As pessoas são proibidas de comprar as terras, principalmente os negros e indígenas. Aí você caminha mais um pouco, você tem em 1888 a Lei Áurea, em 1889 a Proclamação da República, e já a partir daí o Estado brasileiro começa a pensar, tá bom, e agora? Quem é que vai trabalhar pra gente? Os ex-escravos ainda esbarraram no problema da fome e da moradia, visto que muitos perderam do dia para a noite as condições mínimas de subsistência das quais dispunham enquanto eram escravizados. Somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. As mulheres são vistas como prostitutas, como hipersexualizadas, macumbeiras. Então, já pensando nisso, eles já começam a trazer os europeus, principalmente alemães e italianos, para substituir a mão de obra escrava. Muitos desses europeus vêm para o Brasil já recebendo um pedaço de terra, algum dinheiro e animais. E o que acontece com essa massa de homens e mulheres negros e negras após a abolição da escravatura? Sem terra, sem educação e sem trabalho.
Todo o processo de escravidão no Brasil colônia e de marginalização dos negros após a Lei Áurea foi o que fez com que o racismo se instalasse na sociedade desde aquele momento até nos dias atuais. Existem alguns tipos de racismo, como o de crime de ódio ou discriminação direta, que é a forma mais evidente do racismo, onde as pessoas são difamadas, violentadas ou têm acesso a algum serviço ou lugar negado por conta da sua cor. Tem também o racismo institucional, que é uma forma menos direta e evidente, e essa forma de discriminação ocorre por meios institucionais, mas não explicitamente, contra indivíduos devido à sua cor, e são exemplos dessa prática as abordagens mais violentas da polícia contra as pessoas negras e a desconfiança de agentes de segurança e de empresas contra pessoas negras sem justificativa coerente. E o racismo estrutural, que é um menos perceptível, é um racismo que está enraizado na sociedade e na cultura de um povo, que por muitas vezes pode não parecer, as pessoas podem não perceber o racismo, e é percebida na constatação de que muitas pessoas negras ou de origem indígena não ocupam cargos de chefia em grandes empresas e de que nos cursos das melhores universidades a maioria dos estudantes é branca, e de uso de expressões racistas que às vezes as pessoas nem percebem que estão usando. Agora eu te pergunto, o que te fez acreditar que esse nariz aqui é feio e esse daqui é bonito? Por que é que os dois não podem ser bonitos? Um nariz fofinho desses. Essas referências do que é bonito, o que é feio, não nascem com a gente. Elas são aprendidas e nós podemos sim questioná-las e parar de reforçá-las. Para mim, hoje é essencial que nós consigamos construir as nossas próprias narrativas e as nossas próprias referências. É disso que eu tô falando, sabe? De construção de referências, de construção de referências positivas. E por todas essas situações a gente pode falar que não existe racismo reverso. O racismo reverso ou inverso, ele seria um preconceito ou uma injúria de motivação racial proferida contra uma pessoa branca. Mas é preciso levar em consideração que o racismo, para que seja constatado, ele vai muito além de ofensas verbais. Ele trata-se da ofensa, da violência, do preconceito, tudo aliado a um histórico social de exclusão e marginalização. Ou seja, foi necessário que os negros fossem discriminados, excluídos, maltratados, escravizados, para que essas atitudes preconceituosas contra a população negra fossem consideradas racistas. Não é possível falar do racismo inverso ou reverso, na medida que até então não aconteceu com os brancos o mesmo que aconteceu com os negros. Então, o racismo ocorre contra a classe historicamente oprimida e nunca contra a classe que sempre foi dominante e opressora. Um ponto muito importante no combate ao racismo é a representatividade, visto que muitas vezes nos filmes, nas televisões, nas novelas, os negros são sempre colocados em papéis secundários, como escravizados ou empregadas, e dificilmente em papéis principais. Se sentir representado é algo de extremamente importância. E mesmo às vezes não sendo nosso lugar de fala, a gente tem que lutar contra o racismo todos os dias, porque é algo gravíssimo que ocorre com milhões de pessoas todos os dias.